Você está se sentindo cansado? Já parou para pensar que às vezes nós estamos super cansados e não é só um cansaço físico, ele é um cansaço da alma, sabe aquele cansaço do processo, de falar, caramba, parece que eu nunca saio disso? É disso que nós vamos falar hoje. Eu sou a Adri, eu sou a canalizadora do Me Curar de Mim e aqui não vai ser só um canal, aqui vai ser um espaço sagrado aonde você vai ter a oportunidade de mergulhar para dentro de você. É uma jornada de autocura, recomeço e consciência, uma nova consciência. E hoje nós vamos falar desse cansaço que acaba se tornando um cansaço físico. E é um cansaço da alma, um cansaço do processo, um cansaço de tudo aquilo que você está fazendo e parece que nunca dá certo. Esse é um cansaço que diz muito respeito sobre o que a sua alma está falando. E a alma, ela comunica muito pra gente, né? Sinaliza, na verdade, o que está acontecendo agora com o meu corpo, o que eu preciso fazer agora com o meu corpo que não está condizente, às vezes, com o que o universo está esperando de mim. É muito difícil quando a gente fala, né, de caramba, o que o universo quer de mim, né? O que é essa consciência maior do Senhor Deus do Universo? É uma consciência que traz para você o caminho. Então, assim, nós temos um único caminho e nesse caminho nós fazemos inúmeras escolhas, inúmeras escolhas. E essas escolhas vão ditar processos e esses processos precisam ter um aprendizado muito grande. Sabe quando a gente fala muito de eu me culpo porque eu fiz uma escolha que agora eu tô sendo responsabilizada pelas escolhas que eu fiz. E essas escolhas, elas foram necessárias, porque não existe acaso. Todos os processos que você inicia, que você é colocado de alguma forma, eles precisam ser vividos. Tem um visitante aqui. Eles precisam ser vividos. Precisa ter espaço para você. Você precisa olhar profundamente para você. E esse é o processo do me curar de mim. Como que eu me curo de mim? É um processo árduo, porque você vai ter que enfrentar várias partezinhas de você que você achava que estava fazendo certo e você vai entender que, tipo, caramba, eu preciso jogar diferente. A vida ela é um grande jogo, um grande tabuleiro. Imagina um grande tabuleiro. E aí você vai colocando todas as peças. E de repente acontece um fato que te tira do eixo, que nós chamamos de caos. É como se pegasse o seu tabuleiro, desse uma grande chacoalhada e as suas peças todas caíram. Então agora você vai ter que se reinventar, você vai ter que ressignificar essa dor, porque ela existiu, né? Vai ter que entender o que aconteceu. E aí depois, quando você junta todas as peças, suas peças, você vai ter a oportunidade de jogar de novo. E aí é que começa o famoso ciclo repetitivo. Aonde você vai colocar essa peça? Coloque a peça sempre em lugares diferentes do que você já colocou. Então, assim, você precisa entender sobre presença, aqui e agora. Quando você entende sobre presença, você não vai mais ficar olhando para o passado e morando no passado, porque passado é referência e não residência. E aí você vai começar a fazer melhor agora e não ficar morando tanto também no futuro. Que o futuro ele é só consequências de um presente bem vivido, de um agora bem vivido. Então, quando a gente fala de me curar de mim, é olhar todas essas suas partes que precisam de cuidado. Sabe aquele trauma que foi vivido? Você vai precisar olhar para isso. E a única forma de você conseguir a autocura é quando você realmente não se engana. Você simplesmente vai e olha para aquele fato, para aquela vivência, para aquele trauma com afinco e fala, não, eu preciso olhar para essa dor, eu preciso olhar para essa situação que aconteceu na minha vida. Quando você faz isso, você vai se deparar com inúmeras situações dentro da sua cabeça. E aí onde você vai ter que também ter uma mente muito forte. Então aqui, nesse espaço sagrado do Me Curar de Mim, nós vamos muito fazer uma jornada juntos. E a cada vez que vocês forem sentindo
algo que precisa ser olhado e que vocês não estão conseguindo enxergar, vocês podem deixar aqui para mim, porque eu vou sempre estar validando o que vocês falam e a gente vai, eu vou trazendo consciências para vocês. Lembrando que cada um tem a sua verdade. E muitas vezes você vai ouvir alguma coisa, ou de mim, ou de qualquer pessoa, que não vai fazer muito sentido na hora. E tá tudo bem? Então pega só aquilo que faz sentido para você. Você não precisa tomar a minha verdade para você. Só pega o nível de consciência que estiver de acordo com o seu nível de consciência. Tem uma coisa bem importante que eu sempre falo. Não existe certo e errado, existem níveis de consciência. E quando você faz isso, você sai do processo de julgar o outro, de olhar para a vida do outro e até mesmo ficar se culpando. Foi como foi e daqui para frente a gente vai seguir num formato diferente. Cada vivência, cada história vivida, ela traz uma oportunidade de você ir para o próximo nível, para o próximo patamar que a gente fala. Lembrando que não tenta pular ciclos, né? A gente fala de salto quântico, mas não, o salto quântico que eu vou falar aqui agora eu quero dar um salto no processo e eu quero já ir para o próximo nível e eu não quero viver isso. Não, você vai ter que viver isso, faz parte da jornada. Lembrando que todos nós escolhemos estar aqui e a gente está num constante processo de evolução. Eu, você e a gente aprende juntos. Então, aqui eu vou trazer para você tudo que eu vivi, que eu passei de verdade, né? Nessa jornada que nós chamamos de vida. E eu vou trazer para você uma consciência e aí você vai decidir se isso faz sentido para você. Então, namastê, eu espero você no próximo vídeo. Arro, assim é.